Lula ataca o governador Tarcísio e recebe o troco na hora. O pai da mentira durante um evento, olha só o que ele falou ao vivo para todo mundo. Mas não ficou de graça porque Tarcísio imediatamente deu o troco e o Lula passou uma grande vergonha. Nós vamos mostrar aqui e você vai ver a fala do Lula e também a fala do Tarcísio. Gente, realmente o que está acontecendo é vergonhoso. Para muitos que achavam que Tarcísio era aquela pessoa boazinha, que aceitava qualquer coisa, parece que ele tá diferente. Ele ligou o modo Bolsonaro 2.0. E o que ele falou deixou todos de queixo caído. E você acredita que o fim do PT e de Lula está chegando? Você acredita que as eleições de 2026 o PT vai cair? Comenta aqui embaixo 22, deixa sua opinião nos comentários. Segura aí porque o que eu vou mostrar realmente é forte. Gente, se você tá chegando aqui agora, por favor, encarecidamente eu te peço, deixa o joinha pra esse vídeo, me ajuda com o teu like, compartilha esse vídeo. E claro, né, se você não é inscrito, me ajuda aqui, vamos chegar a 700 mil inscritos logo. Quando chegarmos a 1 milhão eu vou fazer um sorteio aqui, como eu já mencionei em alguns vídeos. Então me ajuda, se inscreve, ativa o sininho das notificações e sem enrolação, bora pra mais esse vídeo. Meus amigos, Lula tentou atacar Tarcísio e se deu mal. Gente, ele passou vergonha ao vivo, porque o pai da mentira acabou se lascando de vez. Ele achou que ia sair de boa, sem nenhuma crítica, mas ele tomou uma invertida e passou vergonha, mas vergonha com força. Bora conferir comigo agora. Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Lamento. Ele poderia falar o que ele quisesse, poderia falar o que ele quisesse, agradecer ou não agradecer, mas tivesse aqui, porque é um investimento de quase 7 bilhões para São Paulo, não é pouca coisa não, é um investimento de 7 bilhões para gerar emprego, para trazer tecnologia, para trazer modernidade, inclusive para atender os trem que vai ser feito em São Paulo. Então eu estou aqui para dizer para vocês, esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Por que o governador e o secretário da saúde não estão aqui? Muito bem. Não poderia estar, até por uma questão de gentileza, até por uma questão de respeito. O secretário da saúde tem que estar preocupado com a saúde do Estado, porque essa gente vive muito tempo mentindo. É muito fácil fazer propaganda mentirosa através do celular. Eu não faço nada, mas eu pego o celular, boto na minha frente e conto uma mentira e lacro, eu vou lacrar. O Marcelo Branco falou assim, eu fico chateado com o que falam, né? Com o presidente da República fala isso, fala aquilo. Eu não fico chateado, absolutamente. Já estou acostumado a ouvir as bobagens dele, então isso realmente não me incomoda, né? E quem não tem o que mostrar tem que viver de narrativa. Tem que viver de propaganda. O problema, e às vezes as pessoas não percebem, é que as pessoas, o cidadão já não se enxerga mais na propaganda. E essas pessoas não estão entendendo o que está no coração. Quando alguém tem que vir para São Paulo, por exemplo, para participar de determinadas entregas, para dizer, olha, o BNDES financiou isso, ou seja, está celebrando a operação de crédito, que é a obrigação do banco, como se a operação de crédito do banco fosse um favor. Ora, é a existência, é o core do banco. Porque se o BNDES não existir para financiar a infraestrutura, existe para quê? Aí a pessoa vai na inauguração de uma estação de trem, ou vai na própria inauguração de um trecho do Rodoanel para dizer assim, olha, o BNDES aqui emprestou um dinheiro para a concessionária. Tá vendo? O governo federal fez coisa nenhuma. Não modelou, não fez projeto, não tomou risco, não executou. Emprestou dinheiro para o parceiro privado. Tá vendo? Se não fosse o governo federal, se não fosse o BNDES, a gente ia tomar conta do banco. Se não fosse o BNDES, ia ser o Santander, ia ser o Banco Mundial, ia ser o BID, ia ser outra instituição. É bom para o banco ter carteira. Ora, dizer que a gente não está fazendo nada na habitação e celebrar os números daquilo que é financiado com o FGTS... financiado com o FGTS, com o dinheiro do trabalhador, porque esse cheque que a gente está celebrando hoje, de 10 a 16 mil, é fundo perdido, é dinheiro do orçamento. E detalhe,
Sabe onde é que a relação Minha Casa Minha Vida em frente àquilo que está sendo construído pela iniciativa privada cresce? No estado de São Paulo. Porque a gente está viabilizando os empreendimentos com esse esforço. Porque às vezes 70%, 80%, 90% do empreendimento fecha com o subsídio do estado de São Paulo. Se não tivesse, não fechava. E a gente está botando de pé. Por isso que a média salarial baixa dos 3,5% para 1,7, 1,8, 1,9, às vezes 1,5 salário mínimo, e a pessoa está conseguindo pegar e comprar a sua casa própria por causa do subsídio do Estado, que é fundo perdido, é dinheiro dado, a pessoa não vai pagar. A gente não está empilhando o número com o dinheiro do próprio trabalhador, que está sendo financiado para ele. Não estamos fazendo isso. Então, tem gente que entrega, tem gente que vive de narrativa. A grande questão, e eles devem estar com a pulga atrás da orelha, viu? Não queria estar na pele deles, não. Eles devem estar vendo pesquisa, agora devem estar pensando assim, puxa vida, o que a gente faz? Porque toda narrativa que a gente tenta colar, não cola, não está dando, vão perder e vão mesmo. E eles devem estar pensando, o que a gente faz agora? A gente tem que falar que eles não estão fazendo nada. Olha, só saiu porque a gente emprestou com o BNDES, não sei o quê, e trancaram as nossas operações de crédito tanto tempo. Com todo tipo de manobra, subterfúgio para não liberar. Para quê? Isso resolve o quê? A gente tem que parar de viver de politicagem. Olha, eu peço a sua atenção agora para a notícia que o Barros vai trazer. O Brasil no espelho. Isso quem encomendou a pesquisa foi a Rede Globo. Por quê? Porque já entendeu o tamanho do nabo que tem pela frente por conta da queda de audiência, queda de prestígio. Mas você vê, só problema. Por quê? Tá achando que a gente vai engolir, vai socar goela abaixo, como sempre socou goela abaixo. Não, vai engolir a malhação, vai engolir não sei o quê, vai engolir isso aqui, destruindo a pauta dos costumes, zombando de Deus, aquelas coisas que a gente sabe que eles fazem muito bem. Aí eles encomendaram uma pesquisa seríssima. Pitoli está falando da Globo? Veja, os caras têm condição de contratar uma pesquisa para ouvir proporcionalmente por estados 10 mil pessoas. E o resultado é surpreendente. Eu vou contar isso para você agora na voz de Wellington Barros. Pitoli, uma pesquisa inédita encomendada pela TV Globo traça o perfil mais completo já realizado sobre o povo brasileiro. Ela foi divulgada no ano passado. Um estudo intitulado Brasil no Espelho entrevistou 10 mil pessoas em todos os estados e também no Distrito Federal. Os resultados mostram que, apesar das diferenças regionais, os brasileiros compartilham mais semelhanças do que contrastes. A reportagem revela que o brasileiro é movido pela fé em Deus e pelo carinho pela família, independente de sua composição. Pontos dessa pesquisa: 90% dos entrevistados acreditam que o amor é o que define uma família. 96% concordam com a frase família é a coisa mais importante da vida. 96% afirmam que Deus está no comando da sua vida, têm fé e por isso acreditam que tudo vai dar certo. E 85% dizem sentir orgulho de ser brasileiros. A reportagem da Globo diz que na pesquisa é possível perceber que a média do Brasil é de fato mais tradicional e conservadora, tanto nas questões econômicas quanto nas que envolvem valores. O brasileiro tem uma visão clara do fatalismo religioso, tanto que sempre os entrevistados dessa pergunta respondiam, Pitoli, e aí que é um ponto interessante, alguma coisa relacionada a Deus. Por exemplo, quando perguntado, olha, o que você acha da sua família? A pessoa já abria assim, olha, graças a Deus a minha família é uma família presente. Esse é um exemplo, né? Sempre utilizava a expressão Deus para fazer as respostas e é por isso que essa pesquisa entendeu e fez esse levantamento por parte do eleitorado e das pessoas do Brasil como um todo. Os entrevistados também reconhecem os desafios enfrentados pelo país. Termos como corrupto e preguiçoso foram usados para descrever o brasileiro de forma geral, enquanto solidário e alegre foram escolhidos para definir a própria identidade.
O estudo também identificou que o brasileiro dá grande importância ao esforço pessoal. Conforme disse o Pitoli, é uma pesquisa bem completa, viu, Pitoli? Tem até... É espetacular, virou um livro, Barros. Virou um livro do diretor-presidente da Quest. É. E tem, se você digitar no Google, essa pesquisa Brasil no Espelho, você vai conseguir entender, porque é muito extensa até pra gente colocar aqui, mas ela tem ali, Pitoli, a pesquisa feita por idade, por gênero, por questões financeiras, né, questão salarial, classe social, e é possível perceber que, independente desses indicadores, é muito parecido a opinião dos eleitores ou dos entrevistados. Das 10 mil pessoas entrevistadas, boa parte delas dão respostas semelhantes quando perguntadas sobre valores, sobre família e sobre costumes. Aperta o play nesse vídeo, Edson, até para eu fazer de novo aquela pergunta sobre os nossos soldados numa mesma guerra que é espiritual. Barros me disse agora que 96% dos entrevistados dizem e acreditam que Deus está no comando de tudo. 90% que a família é a base, a coisa mais importante. Se eu tenho esses dados para trabalhar, e é claro, a gente está trabalhando de uma maneira muito genérica aqui, é um estudo detalhadíssimo. O que eu faço com esse cidadão aqui que dá uma declaração como essa num evento na abertura do Foro de São Paulo em 2023 em Brasília? Aperta o play, Edson. Muitas vezes a direita, ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Bom, veja, 96% das pessoas entrevistadas pensam diferente do que esse ser humano abjeto aí. Esse ex-presidiário. Esse que não tem nenhum problema em dizer que é contra a família, contra os valores da pátria. Eu estou aqui no chamamento mesmo. Ou a gente entende o tamanho da nossa força, como o presidente Bolsonaro já disse inúmeras vezes, se soubesse a força... Então, é exatamente isso. Essa pesquisa, que agora começa a ganhar, né, um espaço na imprensa e tal, a Globo se ligou ali atrás, que está ainda, infelizmente, indo num caminho sem volta, num caminho errado, porque está destruindo a família, brincando com os nossos valores, com os costumes. A Globo já entendeu que se lascou, meu. A Globo já entendeu. Tanto é que precisava entender o que pensa o brasileiro, gastou uma fortuna numa pesquisa como essa, para receber o resultado que nós aqui da Ouriverde todos os dias sabemos. Nós estamos numa pátria, a pátria do Evangelho. Quando fala que o brasileiro é um povo solidário e alegre, haja vista as campanhas que lançamos aqui para ajudarmos brasileiros sofridos, perseguidos, com vidas destruídas, e o que acontece? Agora, ao mesmo tempo, quando diz que é um povo corrupto e preguiçoso, nós precisamos mostrar que sim, existe uma parcela do nosso povo corrupta, uma parcela preguiçosa, mas o Brasil só resiste como resiste a tudo que enfrenta roubo, corrupção, desvio, porque a gente trabalha pra caramba, meu. André Mendonça, ele decidiu que Moraes e Toffoli não vão escapar. A Folha de São Paulo trouxe pra gente um bastidor quentíssimo sobre o andamento da delação do Vorcaro. STF e PGR já estão prevendo um dilema se a delação do Vorcaro implicar Toffoli e Moraes. E eu vou te mostrar agora o que o Mendonça está sinalizando e por que o PGR Paulo Gonet está numa sinuca de bico. Olha aqui comigo o que foi que a Folha revelou. STF e PGR prevêem enfrentar um dilema caso a delação premiada do empresário Vorcaro, dono do Master, prospere e atinja os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que tinham ligações aí com o ex-banqueiro.
E olha a posição do Mendonça, gente. Olha o que ele tem dito aqui para pessoas próximas. Ele tem dito que a investigação não pode se prestar a pré-julgamentos ou perseguições, mas que, se as provas do processo demonstrarem o envolvimento real dos seus colegas na teia do Vorcaro, vai trabalhar com seriedade e seguir em frente. O ministro André Mendonça está absolutamente correto. Ele está simplesmente seguindo o que diz a lei, dando a todos o benefício da dúvida, decidindo de acordo com o devido processo legal e com respeito à proteção aí de todas as garantias dos investigados, mas ressaltando que ele não vai deixar de seguir as provas da investigação simplesmente porque chegaram a ministros do Supremo. É a coisa certa a fazer, porque se nós vivemos em um Estado democrático de direito, a lei e o direito deve valer para todos, seja uma pessoa na rua ou um ministro do Supremo. E o que chama a atenção é o quanto que isso está sendo raro no Brasil, inusual no Brasil de hoje, especialmente no STF, colocar lei acima dos interesses, vontades e jogo de poder. Eu não sei se eu rio. Colocar lei acima de interesses, vontade e jogo do poder parece piada no Brasil de hoje. Isso não existe, mas nós temos ilhas de esperança e uma dessas ilhas se chama André Mendonça. Eu não tenho como dissociar isso do fato de que o André Mendonça vive a fé que ele prega. Não por ser evangélico ou por ser católico, porque em ambos os casos a pessoa pode viver o cristianismo intensamente. E esse é o ponto. Porque tem muita gente que fala que tem uma fé cristã, mas ainda não deu passos para viver o que prega diariamente. E tem pessoas também que não são cristãs, são extremamente corretas, honestas, mas a questão aqui é você viver o que você prega. E ele dá vários sinais de que ele vive o que ele prega. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. André Mendonça diz que o lucro do seu instituto será doado para obras sociais, projetos de educação e dízimo para a igreja. Eu convivi com o André Mendonça na Lava Jato ao longo de algumas investigações e ele sempre foi uma pessoa correta, honesta, dedicada, cordial, humilde. É o que ele está sendo lá, a meu ver, no Supremo Tribunal Federal em tudo. Como nós precisamos de bons exemplos hoje, diante de tanto mau exemplo, no governo federal, no parlamento, nas presidências das casas do parlamento, no Supremo, como nós precisamos de pessoas que sejam bons exemplos, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Agora presta atenção na informação mais importante da matéria da Folha, deixa eu voltar aqui, porque ela revela a tensão entre Polícia Federal e PGR. A Folha diz o seguinte, ó, que André Mendonça leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre fraudes financeiras do Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não aceitará que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por coleguismo. Isso aqui é de fato muito importante. O ministro André Mendonça está avisando desde já que o coleguismo não vai ser escudo para ministros. Os fatos é que vão determinar o rumo das investigações. Mas do outro lado, a gente tem Paulo Gonet. E aqui que mora o dilema que eles trouxeram na reportagem. A Folha revela que uma autoridade próxima a Gonet avalia o seguinte em relação a ele, ó. Avalia isso aqui, ó. Que ele, tecnicamente, não se pode aceitar um acordo pela metade, em que Vorcaro deliberadamente opte por deixar de fora determinadas autoridades. Mas, ao mesmo tempo, admite que eventuais citações a Toffoli e Moraes colocariam o procurador-geral, conhecido por seu perfil discreto, em uma situação delicada. Ou seja, gente próxima ao Gonet reconhece que o Gonet não pode deixar de agir, mas que vai estar numa situação delicada. O que quer dizer com isso, hein? Situação delicada. Bora dar um passinho aqui para trás para entender esse jogo. O PGR Paulo Gonet é alguém que foi indicado e reconduzido por Lula ao cargo depois de um lobby intenso do Gilmar e do Moraes. Os dois são aliados próximos do Gonet. O Gilmar foi sócio do Gonet. É alguém aí porque ele tem uma dívida de gratidão. E é por isso que uma delação que implica o Moraes, uma dessas pessoas, porque ele tem um gratidão ali, coloca o Gonet em uma situação delicada. Só que se o Vorcaro entregar provas concretas contra os ministros, o Gonet não vai ter como ignorar sem destruir a sua própria credibilidade institucional. Bora lembrar aqui que alguns anos atrás, quando Léo Pinheiro fez a delação premiada dele lá na Lava Jato, implicando o Toffoli e um dos irmãos do Toffoli, a então Procuradora-Geral da República da época, Raquel Dodge, mandou
arquivar esses trechos da delação. E isso gerou uma reação institucional, isso gerou um desconforto na classe do Ministério Público. E isso motivou uma crise sem precedentes dentro da PGR. Lembra aqui, ó, o que aconteceu. Os procuradores todos da equipe da Raquel Dodge pediram demissão, pediram para sair em protesto. Esse tipo de coisa é apenas uma das consequências institucionais possíveis para caso o Gonê prefira proteger o Moraes e o Toffoli em vez de avançar nas investigações. E a Polícia Federal, por sua vez, ela quer ir para cima. Ela já sinalizou que ela não aceita omissões. E a matéria aqui traz um detalhe aqui revelador. Logo no início aqui das negociações, advogados que representam o Vorcaro chegaram a sugerir... Gente, olha que inacreditável. Isso aqui eu tive que ler, reler. Chegaram a sugerir, os advogados do Vorcaro sugeriram que não fossem mencionados os ministros do Supremo. Talvez eles tenham... Consegue imaginar a cena? Eu queria ser uma mosquinha para ver. Imagina eles gaguejando, falando para a Polícia Federal. Não, veja bem, talvez seja melhor não incluir os ministros, né? Vai gerar problema para vocês, delegados. Vai gerar problema, vai deixar vocês aí com o pincel na mão. É desconfortável para o Supremo. Você consegue imaginar a cena? Os advogados tateando o que eles deveriam fazer e sugeriram que não fossem mencionados os ministros. A ideia foi rechaçada pela polícia, ó. Porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. E aqui a gente precisa fazer um reconhecimento também para os policiais envolvidos, porque não são todos que são assim. Isso aqui retrata o ethos institucional, a racionalidade da instituição Polícia Federal e o que eu vi lá de muitos delegados, muitos policiais federais, que são a maioria. Mas tem uma minoria que às vezes é selecionada pela cúpula, é puxada para perto do Supremo, que age de modo diferente. Então a gente precisa reconhecer e dar o mérito a quem o merece. Ou seja, Vorcaro já tentou blindar o Moraes e o Toffoli e a Polícia Federal não deixou. Os próximos dias vão definir agora se o Brasil vai ter justiça de verdade ou não. E conta aí pra mim o que você acha. Você acha, como eu, que o Mendonça vai seguir firme e vai exigir todos os fatos, todas as informações em relação a todas as pessoas? Conta aí pra gente o que você acha nos comentários. Meus amigos, você viu aí com seus próprios olhos. O que a gente acabou de assistir não foi simplesmente uma troca de farpas. Foi um embate direto, ao vivo e sem filtro. E dessa vez o tiro saiu pela culatra. Enquanto o Lula tenta mais uma vez atacar, distorcer e jogar narrativa pra cima do povo, tentando enganar de novo o povo, o que a gente vê é um discurso cada vez mais desgastado e repetitivo, que já não cola mais como antes. Parece que o povo brasileiro agora tá começando a acordar. E foi aí que veio o Tarcísio que muita gente via como um camarada mais calmo, mais técnico, mais contido. Simplesmente virou a chave, ligou o modo de enfrentamento e respondeu na hora e não deixou barato, que vocês viram aí que Lula passou vergonha mais uma vez. O que era para ser um ataque acabou virando um constrangimento ao vivo. Agora eu te pergunto, será que o cenário político está mudando diante dos nossos olhos? Será que realmente em 2026 o PT, Lula, vai cair de vez? Porque depois de tudo isso que nós vimos, fica impossível ignorar que só está aumentando o olhar do povo para o tamanho da mentira sem cabimento que Lula joga nas pessoas ainda para tentar alguma coisa. Tarcísio foi mais um que deu no meio da chapa dele, que desmentiu ele e ainda realmente fez ele passar vergonha. E você? Vai continuar votando no PT ou vai votar 22 em 2026? Comenta aqui embaixo a tua opinião. Você concorda com a fala de Tarcísio? Você acredita que realmente Lula sempre tentou enganar o povo brasileiro? Comenta aqui embaixo. E claro, né, gente? Bora compartilhar esse vídeo. Bora deixar o joinha. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os novos inscritos que estão chegando aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!